Olá pessoal, meu nome é Elaine, eu sou professora de História da Educação Básica há 15 anos. Atualmente eu leciono na Rede Municipal de Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu também sou mestranda do curso de Educação e Docência da Faculdade de Educação da UFMG. Sou orientada pelo professor Pablo Luiz de Oliveira Lima e pela professora Ana Paula Giavara. Eu vou participar do painel número 2, denominado Aprendizagens em História, e vou começar com a resposta à pergunta: o que significa ensinar e aprender história na educação básica? Eu acredito que um dos nossos grandes desafios do século XXI ainda é tornar o ensino de história algo significativo para os nossos estudantes, principalmente para essa geração que tem crescido em meio a tantos estímulos tecnológicos. Na minha opinião, ainda precisamos relacionar melhor o conhecimento histórico escolar, conhecimento histórico acadêmico com as nossas vivências cotidianas, principalmente porque no nosso dia a dia nós já estamos constantemente mobilizando o passado a fim de dar significado às nossas ações e escolhas do tempo presente. Então, com base nisso, ensinar história na educação básica deve significar a realização de pontos com aquilo que os estudantes trazem de vivência de mundo e o diálogo com os problemas da realidade imediata na qual nós estamos inseridos. Ensinar e aprender história também tem relação com o desenvolvimento da capacidade de pensar historicamente. Embora nós já também façamos isso no nosso dia a dia, no caso da escola, a ideia é que ela nos ajude a desenvolver cada vez mais essa capacidade, alargando os horizontes e com isso o senso de identidade, de pertencimento, de respeito e aliado a uma busca por justiça e equidade social. Por isso, ensinar história na educação básica tem muito mais a ver com o comportamento, com ser e estar no mundo, com a forma como olhamos para os diferentes povos, etnias e grupos sociais, do que com conteúdos a serem apreendidos. Acredito que as proposições ou narrativas curriculares deveriam seguir essa ótica ou pelo menos favorecer o alcance desses objetivos. E aí, a partir daí, eu vou para a segunda questão. Quais são os limites e as possibilidades de aprendizagem a partir dos objetos de conhecimentos apresentados na BNCC de História? Então, de maneira geral, um primeiro ponto que eu destaco como positivo é que a base ela contribui para o estabelecimento de um referencial mínimo em relação ao que se trabalhar em cada etapa do ensino. E o outro ponto é que ela oficializa o conhecimento histórico escolar e a disciplina de história. Isso é um ganho social também bastante significativo para a área de humanas. Mas os objetos do conhecimento de história, da forma como estão propostos e organizados, ainda traz muito uma lógica tradicional e eurocêntrica. Vou pegar como exemplo aquilo que é posto nos sextos anos. O primeiro deles é a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias. Como se percebe, a primeira referência que se faz é sobre a medição do tempo no seu sentido linear, o que facilmente pode reforçar a ideia da história como um processo evolutivo. A linearidade temporal nos sextos anos também está presente na organização dos objetos do conhecimento, porque eles vão desde a origem dos primeiros seres humanos, passa pelo mundo antigo e vai até o mundo medieval. Embora haja referência a outros povos e territórios que não o europeu, outro ponto é que eles sempre são referência ou ponto de partida para se estudar a história nos sextos anos. Se estamos no Brasil em pleno século XXI e tentando tornar o ensino-aprendizagem de história mais significativo para os estudantes, por que ainda temos a história europeia como ponto de partida?